Você sente que está apenas existindo, mas não vivendo o que realmente importa? Está buscando respostas para a pergunta: qual é o meu propósito de vida? Acredite, você não está sozinho nessa jornada. Todos nós ansiamos por significado, mas é na palavra de Deus que encontramos a verdadeira direção. No vídeo de hoje, aqui no canal Verdades Eternas, vamos mergulhar na Bíblia para entender como encontrar e viver o propósito que Deus planejou para cada um de nós. Fique comigo até o final. Inscreva-se no canal e deixe Deus transformar a sua vida através dessa mensagem. Vamos começar essa jornada de descoberta. Antes de te falar na prática como descobrir seu propósito, eu preciso primeiro que você saiba que você tem um propósito e vou te apresentar isso na Bíblia. Acompanhe. Primeiro, seu propósito foi planejado antes da sua criação. O propósito da sua vida não é uma coincidência. Deus já tinha planos para você antes mesmo de você existir. Em Efésios 2:10, Paulo nos ensina: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Isso significa que você foi criado para fazer a diferença no mundo. Cada uma das experiências e até mesmo as dificuldades pelas quais você passou fazem parte do plano de Deus para moldar você e usar a sua vida para um propósito maior. Outro texto poderoso está em Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Assim como Jeremias, você foi chamado para algo único. Não importa a sua situação atual. Deus tem um plano eterno para você. Segundo, seu propósito está ligado à busca pelo reino de Deus. Muitas pessoas procuram propósito em coisas materiais ou realizações pessoais, mas Jesus nos direciona ao que realmente importa. Em Mateus 6:33, ele nos lembra: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando colocamos Deus como prioridade, Ele nos guia em cada passo da nossa jornada. Este princípio é reafirmado em Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui está o segredo: quanto mais nos aproximamos de Deus, mais clara se torna a nossa missão neste mundo. Terceiro, o propósito está enraizado em amar e servir. Deus nos criou para amar a Ele acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Jesus resumiu isso nos 2 maiores mandamentos em Mateus 22:37 ao 39. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor é o alicerce do nosso propósito. Não estamos aqui apenas para receber, mas para dar. Em 1 Pedro 4:10 lemos: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Servir não significa necessariamente grandes gestos. Às vezes, é nas pequenas ações que cumprimos nosso propósito de maneira mais significativa. Antes de te passar o quarto passo, peço que fique até o final, pois vou te falar como pode encontrar seu propósito na prática com 5 passos fundamentais. Quarto, o propósito envolve glorificar a Deus. Tudo o que fazemos deve refletir a glória de Deus. Primeiro, Coríntios 10:31 nos orienta: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quando vivemos para glorificar a Deus, nossas ações deixam um impacto eterno. E mesmo em momentos de dificuldade, podemos confiar que Deus está trabalhando para o nosso bem. Como diz Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Descobrindo o seu propósito na prática. Agora que entendemos as bases bíblicas da finalidade do propósito, vamos ver agora como aplicar isso no dia a dia. Passo 1. Ore e busque a direção de Deus. A oração é o ponto de partida essencial para descobrir o propósito de vida. Através dela, criamos um canal de comunicação direta com Deus, apresentando nossas dúvidas, medos e anseios.
Jesus nos ensinou em Mateus 7, 7-8: Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Buscar o propósito de Deus exige persistência. Assim como Jacó, que lutou com um anjo até ser abençoado, Gênesis 32, 26, precisamos perseverar em oração. Não se trata apenas de falar, mas de ouvir. Em momentos de silêncio e meditação, Deus nos revela sua vontade. Aplicação prática. Dedique um tempo diário para orar especificamente sobre o seu propósito. Mantenha um diário de oração para registrar as respostas e percepções que você sente ao longo do tempo. Participe de grupos de oração ou retiros espirituais para fortalecer sua conexão com Deus. Passo 2. Estude a Palavra de Deus. A Bíblia é o guia definitivo para entender o plano de Deus. Em 2 Timóteo 3, 16-17, Paulo afirma: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Os grandes homens e mulheres da Bíblia encontraram seu propósito através da palavra. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel após ouvir sua voz. Davi, ainda jovem, entendeu seu chamado ao ser ungido como rei, mas só alcançou seu propósito após anos de preparo e provações. Aplicação prática. Leia a Bíblia com intenção. Procure histórias e ensinamentos que apontem para o propósito de vida. Memorize versículos que reforcem a confiança no plano de Deus, como Romanos 8, 28. Utilize devocionais ou planos de leitura específicos sobre propósito e vocação. Passo 3. Coloque sua fé em ação. Fé sem obras é morta, como afirma Tiago 2,26. O propósito não é algo que descobrimos apenas intelectualmente. Ele precisa ser vivido na prática. Jesus nos deu o exemplo perfeito. Ele veio ao mundo para servir e cumprir o plano do Pai. Marcos 10, 45. Viver o propósito significa estar disposto a sair da zona de conforto e agir com base no que Deus já revelou. Mesmo que você ainda não tenha clareza total sobre o seu chamado, pequenos passos de obediência podem abrir portas para o propósito maior. Gideão, por exemplo, foi chamado para liderar Israel, mesmo se sentindo incapaz, mas Deus o usou de forma poderosa. Aplicação prática. Comece onde você está. Use os dons que já tem para servir na sua igreja ou comunidade. Pode ser no ministério de louvor, ensino ou em atos simples como ajudar alguém em necessidade. Desenvolva seus talentos. Estude e pratique as habilidades que você acredita serem parte do seu chamado. Procure mentores. Aprenda com pessoas mais experientes na fé e no serviço ao reino. Passo 4. Conecte-se com outros e sirva com amor. Relacionamentos são uma parte crucial do propósito. Deus nos criou para viver em comunidade e muitas vezes nosso chamado está relacionado ao impacto que podemos causar na vida dos outros. Em Hebreus 10, 24, somos exortados. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igrejas, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Quando ajudamos outras pessoas, experimentamos a alegria do serviço e encontramos significado em nossas ações. Jesus destacou isso em João 13,14, ao lavar os pés dos discípulos. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Aplicação prática. Envolva-se em projetos que beneficiem a comunidade, como ações sociais e evangelismo. Dedique tempo para ouvir e apoiar as pessoas ao seu redor. Peça a Deus para usar sua vida como um instrumento de amor e transformação. Passo 5. Persevere e confie nos planos de Deus. Descobrir e viver o propósito não é algo instantâneo. É um processo contínuo que exige fé e paciência. Em Filipenses 1,6, Paulo nos encoraja: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Abraão esperou décadas pela promessa de um filho.
mas manteve a fé. O mesmo vale para nós. Confiar em Deus significa entregar nossos planos e acreditar que Ele tem o controle. Aplicação prática. Cultive a gratidão, mesmo em momentos de espera ou dúvida. Continue buscando a Deus, mesmo quando parecer difícil ou sem direção. Lembre-se de que cada etapa da jornada é importante para o propósito final. Você não é obra do acaso. Deus planejou sua vida com um propósito eterno e perfeito. Confie nele, caminhe em fé e busque sempre glorificá-lo em tudo o que fizer. Se essa mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem precisa ouvir essa palavra e inscrever-se no canal Verdades Eternas. Sua interação é uma forma de espalhar o amor e a palavra de Deus para mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Verdades Eternas. Que Deus abençoe abundantemente a sua caminhada.